Beleza, estou gravando, né? Então, boa noite novamente a todos. Vamos lá, eu vou começar, né, aqui com alguns avisos. Primeiro aviso, né, desculpa, né, por segunda-feira, quando eu percebi que eu não seria capaz de, de estar presente, né, na segunda, né, tentei avisar vocês, né, estava só com o celular, então acabou que eu tive alguns problemas e depois eu vi, enviou 3 notícias, né? Eu achei que não tinha enviado, né? Talvez eu dei um refresh, alguma coisa, e acabou acumulando. Então, desculpa, né? Quando eu vi, percebi que eu não conseguiria, né, estar presente, tentei avisar vocês. Então, por isso que foi um pouco em cima da hora, tá? Então, peço desculpas. Isso aconteceu. Segunda coisa, né, que eu queria comentar, né, com vocês eu lancei, né, as notas em mim, né, de todo mundo, né, aqui da disciplina teórica. Eu ainda não contabilizei a frequência, né, porque vocês iriam me entregar nessa segunda, né, os últimos resumos, né, referentes nessa primeira parte da disciplina. Então, eu vou contabilizar a frequência e também, né, as turmas de laboratório, né, T1 e T4, né, tinham até ontem, né, para me entregar o segundo trabalho, né, porque como eles têm a aula uma semana depois, né, da T2 e da T3, então a entrega, né, sempre é uma semana depois também. Como prometido, eu vou corrigir, né, tudo até sexta-feira, e na sexta-feira, né, eu só divulguei uma planilha, e na sexta-feira vai estar tudo no sigla, né, devidamente registrado, não só naquelas planilhas que eu enviei em ponto PDF para vocês. Tá? Em relação aos trabalhos, né, a primeira parte da aula, eu vou tentar fazer alguns comentários, ou tentar talvez nem fazer alguns comentários, mas talvez explicar um pouco mais dos comentários, né, que eu fiz via notícia, né, no SIGA para vocês, né, sobre o primeiro trabalho, né, acabou se repetindo, né, para o segundo, mas também teve um curto espaço, né, entre a publicação da notícia, né, e a entrega, né, do segundo trabalho. Então, é compreensível, né, que vocês não tenham conseguido fazer, né, os ajustes, né. Mas eu vou passar por esses tópicos, tá, um por um, né, tentando explicar talvez melhor, né. Então, o primeiro tópico aqui que eu falei é: trabalho sem conclusões é algo inadmissível. Por favor, após terminarem as análises dos resultados, faça uma conclusão geral sobre o trabalho. Acho que esse é um tópico autoexplicativo, né, esse em si, né, porque trabalho, né, todo relatório, todo trabalho tem que ter conclusão, né, então tinha gente que apresentou o trabalho sem conclusão, né. Não foi a maioria, tá, dos alunos, ou dos grupos, né, mas como aconteceu, né, em vários casos, é algo que é muito marcante, né, foi um trabalho sem conclusão. E não me parecia que o trabalho, né, que era o caso, por exemplo, do grupo não ter terminado o trabalho, né, porque às vezes acontece, né, você está tentando ali, né, fazer o trabalho e não dá conta, entrega ele incompleto. Né, isso pode ocorrer, mas não era o caso, né, parecia que o grupo realmente tinha finalizado o trabalho e só não tinha colocado a conclusão. Né? Então, muito estranho. Né? Trabalho sem conclusão é inadmissível. Tá? Então, penalizei quem não colocou conclusão.
Até para os trabalhos incompletos, os grupos e os alunos, né, componentes do grupo, têm que destinar um tempo e palavras para a conclusão. Né? O trabalho precisa ter uma conclusão. Se você não conseguiu terminar, você fala que não conseguiu terminar e tenta concluir isso em cima daquilo que você fez. Mas, né, não pode ficar sem conclusão. Esse é um item mandatório do trabalho, né, de todo relatório. As análises, né, vamos passar para o tópico 2. Acho que esse é o tópico que talvez eu vou ter que explicar um pouco mais. As análises dos resultados estavam muito rasas. Pensem em utilizar todo o ferramental à sua disposição. Um exemplo simples, faltou um S aqui, estou lendo agora, eu vi que faltou um S. Para o controle clássico, haverá erro na resposta de posição. Isso era esperado? Era esperado. Por quê? Além de ser esperado esse erro, o valor dele está dentro da faixa esperada? Explique como? Usando os diagramas de Bode que vocês traçaram. Nele é a informação do comportamento da saída diante uma entrada. Né? Então, o que aconteceu? Né? Muito. Acho que alguém levantou a mão. Charles, eu só vou terminar o tópico. Bom, não sei, a não ser que seja muito de momento, você pode me interromper. Compartilhando a tela? Só isso. Ah, eu compartilhar a tela? A minha? Desculpa. Claro, perdão, eu tô no SIGA, que eu tô lendo o SIGA. Posso sim. Não precisa, não. Era só uma curiosidade mesmo. Não, eu não estava compartilhando, não, mas não, eu vou compartilhar, né? Eu posso ler aqui, né? Então, assim, qual que é o ponto? Vocês fizeram, né? Vocês têm lá as ferramentas, né? Mas vocês apresentam os dados, né? Jogam os dados e a análise do resultado de vocês costuma ser muito uma explicação da figura, né? E é normal ter essa explicação, né? Se eu não referência, tem um erro, né? Mas o ideal é sempre que a gente apresente um resultado, a gente, né, faça essa análise, né, ali do resultado, mas depois quantifique esses resultados, né? Os grupos, de maneira geral, não quantificaram nenhum resultado. Então, por exemplo, teve erro na malha de posição. Ok, né? Para o caso clássico. De quanto foi esse erro? Quanto? Quantificar. Porque você fala, tem erro. Quanto? Um erro de 1% é uma coisa, de 10% é outra, de 30% é outra, né? Foi só em amplitude ou não? Foi erro de amplitude e de fase. Bom, era esperado errar? Bom, a gente viu que era esperado ter um erro. Por quê? Porque a gente, estava ali com uma malha que a priori tinha só um ganho proporcional. 2, a sintonia da malha, né, a frequência de corte dela, né, da malha clássica, estava relativamente perto, né, ali da frequência de corte. Então, ou estava até superior, se não me engano, essa frequência de corte. Ou seja, a gente já esperaria atenuação. E quanto que a gente esperaria? A gente traçou aqui um diagrama de Bode dessa malha. Se os nossos, né, diagramas estiverem corretos, eu tenho um ganho aqui de menos tanto dB e uma defasagem de tantos graus nessa frequência. Então, eu espero encontrar isso. Foi isso que eu encontrei? Sim. Ok, então, a minha análise aqui está correta, o sistema aqui está projetado, as minhas simplificações realmente não alteraram o funcionamento do sistema.
Não, por quê? Tentar pensar o porquê. Bom, talvez tenha algum efeito que eu desconsiderei, que eu não poderia ter desconsiderado. Talvez o meu projeto está com erro. Discutam. Vocês estão literalmente lendo a figura. Vocês estão colocando em palavras a informação visual que eu vejo. Assim, eu olho assim o gráfico, tem um gráfico da referência, tem um gráfico da medição, né? Mas não tem nenhuma quantificação desse erro, né? Não tem dados sobre o tipo da resposta, tá? No trabalho 2, né? Então, outra coisa que vocês têm que começar a pensar, não é porque eu não coloco explicitamente na questão do exercício que vocês, novamente, não podem usar ou não podem se utilizar das ferramentas. Um exemplo simples, vocês vão fazer um controlador para malha de corrente de armadura, pedir lá, né, deixe o campo desenergizado, aplique um degrau na corrente de armadura e veja a resposta, né? E aí, né, tem lá na resposta, né, que começa a seguir, né, a referência ali no zero, dá o degrau, né, vai para outro nível. Mas e aí? Né? Então, quanto tempo levou para sair de um negócio, de um nível, e para chegar no outro? Tem uma resposta. Teve sobressinal? Qual que foi o tempo de acomodação? Está conforme o projetado? Né? Então, não tem esse tipo de análise. Muito em regime. Seguiu a referência. Vocês projetaram os controladores. Né? Fizemos algumas considerações. Veja bem, considerações. Né? Na hora de avaliar o projeto, né, o ideal seria que vocês, né, colocassem, desenvolvessem, né, o sistema com todas as dinâmicas, ou com a maior parte, né, das dinâmicas modeladas, para realmente tentar emular da melhor maneira possível, né, o funcionamento, né. Então, por exemplo, como que eu poderia saber, né, dessas questões? Bom, poderia tirar o diagrama de Bode da malha de corrente, ver, né, ela está se aproximando de uma função de primeira ordem, é mesmo de primeira ordem? Se não, se ela tiver um comportamento de segunda, a gente projetou como se fosse primeira, se ela tem um comportamento de segunda, tem algum indício naquela função que vai me indicar tempo de acomodação, tempo de subida, né, sobre sinal, alguma coisa do tipo, tem alguma informação que eu posso gerar? Né, eu tenho softwares numéricos, será que eu posso tentar fazer essa avaliação, né, para um software diferente da minha simulação, né, com um modelo, né, não sei, talvez. Eu peço, né, que vocês têm que fazer. Vocês têm que pensar em justificar os resultados que vocês têm. Então, a questão não vai estar assim, faça isso para justificar esse resultado. Faça isso para justificar esse resultado. Pense nisso para justificar esse resultado. Isso não vai estar na questão. Isso não é um problema. Né? Então a gente já está lidando, né, com problemas que, né, são um espelho de uma realidade. Né? As simulações computacionais hoje são boas, mas, né, ainda não se comparam, né, à experiência
mesmo de um sistema real, de um sistema físico. A gente consegue ter bastante intuição e ver bastantes coisas que acontecem. Mas o sistema físico não vai te falar por que está acontecendo aquele fenômeno. Você vai ter que pegar aquele resultado e analisar e pensar. Isso é uma parte muito difícil, é de um problema real. Então, as ferramentas que vocês desenvolvem são para ser usadas. Vocês não precisam usar as ferramentas que eu já pedi em trabalhos anteriores, não. Vocês podem usar outras ferramentas que vocês quiserem. Se lembra, né, de tentar justificar os seus resultados, de quantificar e de sempre pensar, né, é esperado ou não, ou você não estava esperando nada. Por quê? Você estava esperando algo diferente. Tenta sempre justificar. Tá? O item 2, com certeza, é o item que, vamos dizer assim, mais grupos, né? Na verdade, todos os grupos, né? Alguns mais, outros menos, né? Podem, né? Melhorar nesse ponto, tá? E eu toco muito nele porque, na minha opinião, isso é uma das coisas mais difíceis de se fazer no trabalho. Eu sofro com isso até hoje. Né? Eu sofro com isso, né? Sofri, né, no meu trabalho de conclusão de curso, sofri no meu mestrado, na minha qualificação, porque isso não é algo que é fácil de fazer. Mas você tem que desenvolver. Você tem que desenvolver essa habilidade. Terceiro, tá? O terceiro é algo que é bem também direto, né? Os ganhos dos controladores têm unidade, né? Então, lembra, né, quando eu fiz com vocês as análises, por exemplo, né? Por exemplo, a análise de rigidez dinâmica, né? Quando eu mudei, né, da forma em cascata para a forma paralela, né? A gente viu que a multiplicação dos ganhos Kp ômega, Ki ômega e Kp teta, né? Soma, multiplicação, né? Davam, né, um comportamento, né, de um determinado elemento físico, ou atrito, elasticidade, enfim. Então, os ganhos, né, poderiam ter, né, unidades, né, significado físico. Então, eu citei aqui, né, na malha de velocidade, né, o ganho Kp ômega, né, ele tem unidade de atrito. Por quê? Porque ele pega um erro de velocidade, né, velocidade, no caso, né, uma unidade radiano por segundo, né, quando passa por esse erro, ou por esse ganho proporcional, a saída dele é o quê? Conjugado, de referência. Ou seja, o que eu multiplico velocidade me dá conjugado, né? Coeficiente de atrito. Então, o ganho tem esse significado físico, né? E eu achei estranho, por exemplo, que alguns viram essa notícia e colocaram, né, já no trabalho, né, 2, né, e colocaram lá os ganhos, né, de velocidade e os ganhos proporcional integral de velocidade com essas unidades, né, mas só que agora o controlador de velocidade, né, a saída dele não é um torque, é uma corrente. Então, é diferente, né? E colocaram também as mesmas unidades para os controladores de corrente, né? Que é mais absurdo ainda, né? Por quê? Porque eu tenho um erro de corrente e na saída eu tenho uma tensão. Não tem nada a ver com o newton-metro, né? Então, o que eu multiplico corrente e dá tensão, que é o ganho proporcional? Resistência. Então, por exemplo, o ganho Kp do controlador de velocidade, ele tem unidade de resistência.
né? Então, fazer esse tipo de análise dimensional, né? O ganho integral, né? Ele seria o quê, né? Eu pego a corrente, multiplico pelo ganho, integro e ele dá a tensão, né? Se vocês fizerem a análise dimensional disso, eu acho que vai dar 1/farad, né? Se não me engano, né? O inverso de uma capacitância. Enfim, pense no sentido físico, tá? Não é muito difícil, é só fazer análise dimensional. E por fim, né, uma coisa que ficou muito ruim, a qualidade das figuras, né? Figuras com as fontes muito pequenas, né? Ou até mesmo com os eixos, né? Sem as marcações. Tem duas curvas e não tem identificação das curvas, né? Nem tem numa legenda no texto. Eu agora, sendo honesto, os trabalhos, né, que vierem com resultados mal apresentados, a partir de agora, né, que eu expliquei, tirei um tempo, eu irei desconsiderar os resultados, porque, assim, vocês não podem pensar que, assim, eu sei do que vocês estão me falando. Se alguém pegar e ler o relatório de vocês, vocês têm que ter uma noção do que se trata, né? Então, telas tiradas, né, do Simulink, né, tudo bem você tirar a tela do Simulink, mas pelo menos tenha o cuidado, né, ou o zelo, né, daquela tela ter informação e visível, né, o eixo X e o eixo Y, né, com escala, né, o Simulink fornece uma tela preta, né, fundo preto, isso tem um relatório branco, assim, que destaca muito. Pô, exporta pro Workspace, bota o fundo branco, muda as cores, tenham esse zelo pelos resultados. Precisa ser, precisa ser super modificado e cheio de, de modificações, mas assim, um mínimo tem que ter. Que ter um mínimo, tá? Então, pense na apresentação do trabalho. Eu deixo livre, mas eu falei, o trabalho tem que ser apresentável, tem que ser um trabalho que esteja bem escrito, que as figuras estejam bem apresentadas, que os resultados estejam discutidos, né? A liberdade aqui é para, né, que vocês, né, não fiquem presos a uma forma que eu goste ou que eu prefira. Porque as minhas preferências em si, veja bem, eu acabei de falar de preferência, de tela preta e tudo mais, mas assim, é claro que tem um limite, né? Tipo assim, eu gosto, preferência aqui que eu tô falando assim, eu gosto da linha azul e vermelha, aí eu gosto da linha preta, pontilhada, né, nesse aspecto, né? Tem efeitos visuais que são claramente ruins, né? Do tipo o eixo pequeno, né? O fundo preto numa página branca, né? Isso é uma justificativa. Se fosse, por exemplo, a tela de um osciloscópio, tudo bem, você tem um motivo. É o resultado de um equipamento, né, que você está colocando. Isso é comum para mostrar que você tirou aquele resultado de um equipamento. Então, foi uma medição real, foi algo editado. Mas no nosso caso, a gente está falando de simulação computacional. Então, a gente pode ter, né, mais zelo na hora de apresentar. Então, figuras agora que não estejam bem apresentadas, eu vou desconsiderar. Vou desconsiderar, porque eu vou assumir a posição de que eu não sei do que o trabalho se trata.
Eu não posso deixar minha visão viciada só porque eu compreendo, porque eu já dei o trabalho outras vezes, e deixar passar. Vocês têm que ter isso em mente, tá? Então, esses foram os 4 principais pontos que eu gostaria que para os próximos trabalhos vocês tivessem todos esses pontos em mente. O primeiro ponto, né, apesar de ser muito grave, a maioria dos grupos não comete, a maioria dos grupos faz as conclusões, mas os últimos 3, né, o 2 e o 3, né, em certa parte, todos os grupos, né, cometeram esse erro, alguns mais, outros menos. O quarto, uma minoria dos grupos apresentou bem os resultados. A maioria pode melhorar bastante. Né? Não foram todos os grupos, não seria muito injustiça da minha parte. Muitos grupos apresentaram muito bem todos os resultados, né? Diferenciaram referência de medição, colocaram, né? Fizeram um pontilhado, colocaram, né? Algum destaque realmente para facilitar a compreensão do resultado já de maneira visual. Então, não são todos os grupos, mas, né, pensem nisso, né? Esses são os 4 pontos. Se vocês quiserem, né, comentar algo sobre os pontos, fiquem à vontade. Mas, é claro, né, peço que vocês, né, justifiquem caso discordem, né, do que eu acabei de falar, né? Não apenas falem, eu discordo por discordar, né? Sempre com a justificativa. O Guilherme, não é uma justificativa, mas eu acho que a gente poderia melhorar a qualidade do trabalho se não houvesse limite de páginas. Aí a gente colocava a imagem no maior tamanho possível, sabe? E Desculpa, Fábio, eu discordo veementemente de você, tá? Talvez o limite de páginas tenha sido um problema do seu grupo, especificamente, eu não lembro, tá? Porém, a maioria dos grupos não utilizou o limite de páginas. Não utilizou. Recebi trabalhos, veja bem, não eram trabalhos que o grupo tinha deixado de fazer alguma parte, com 6 páginas, com todos os resultados que eu coloquei, ou seja, 4 páginas. Então, o limite de páginas é um dos pontos do trabalho, é exercitar a capacidade de vocês apresentarem todos os resultados, sem exceção, tá? E ter um poder de concisão de ideias. Vou te dar um exemplo, tá? Eu acabei de publicar meu artigo para o doutorado. Ele tinha 11 páginas e tinha 36 figuras, algo em torno de 40 referências bibliográficas. Então, é claro que eu não exijo de vocês esse nível, mas vocês têm que começar a treinar, né? Então, fiz muita coisa, muitos ajustes para deixar as figuras de maneira certa, mexi no texto, posicionei, né, coloquei as tabelas, coloquei os resultados, tá? Isso faz parte do trabalho, é uma dificuldade do trabalho. Não, porque quando eu não limitei, não era limitado. Eu recebi trabalhos de 40 páginas. Esse primeiro trabalho, 40 páginas. As 40 páginas não tinham conteúdo. Não tinham conteúdo. Né? Espaços em brancos, mal apresentado. Tá? Isso
tempos remotos aqui, quando eu entrei na Unifei. Então, não, eu acho que melhorou a qualidade dos trabalhos quando eu limitei as páginas, para que pareça. Porque vocês começaram a pensar mais no que colocar no trabalho. Porque, de maneira geral, vocês fazem trabalhos extensos, autores extensos, e não se preocupam muito em selecionar o conteúdo. Vocês pensam muito na quantidade de conteúdo. E selecionar o conteúdo também é importante no trabalho. Então, de maneira geral, tá? A minha experiência na docência aqui da disciplina de acionamentos os trabalhos são melhores de maneira geral, é claro, quando o número de páginas é limitado. Então, isso é algo que eu não abro mão. Isso é algo, infelizmente, porque você pode até me convencer do contrário. Você vai precisar de uma justificativa muito boa, porque assim, a minha experiência diz o contrário. Talvez vocês tenham argumentos bons o suficientes para eu deixar de limitar o número de páginas. Mas questão da qualidade de apresentação, com certeza não é. Tá? Não é. É claro que não é fácil também. Eu não estou falando que não é fácil, mas o número de páginas é o suficiente para colocar todos os resultados que eu peço nos trabalhos. E não apenas isso, tá? Como quase todos os trabalhos que vocês fazem, eu fiz quando aluno, tá? E eu também achava o número de páginas ruim. E por isso que eu aumentei. Quando eu fiz os trabalhos eram 6 ou 8. Eu aumentei para 10. Justamente porque na época eu achava pouco. Então, acredito ou não, eu tive que entregar esses mesmos trabalhos que vocês em 8 páginas. Com tudo. Então, é um trabalho difícil. Eu sei da dificuldade que é enxugar o trabalho. Pessoal, de novo, alguma observação? Bom, se não tem, vamos aqui para a parte da aula. Tá? A gente vai começar a falar de dinâmica, tá? De máquinas de indução. Hoje eu disponibilizei para vocês, né, 2 arquivos, né, da parte de dinâmica, né, na notícia até falo que eu já disponibilizei, né, os materiais da parte de dinâmica e controle, né, porque a atividade que vocês vão me entregar, né, diz respeito a todo o conteúdo, né, do controle, né, da máquina de indução. Então, sempre começa na dinâmica e vai, né, depois para o controle em si, né. Então, a parte do controle, né, tem os slides do professor Vitor e o capítulo 2, né, do livro do Lipo, né, que aqui fala, né, modelo, né, modelagem, né, dos eixos de Q, de máquinas de indução e síncronas, né. Então, o Lipo, né, faz uma modelagem muito, muito sólida, né, ele começa, inclusive, né, partindo, né, das equações eletromagnéticas, né, de alguns, é claro, né, de alguns preceitos, né, como enrolamentos senoidalmente distribuídos, né, não é bem assim, né, mas a partir disso, né, ele começa aqui, né, esse aqui é a lei de Ampère, né, integral de linha, né, do campo magnético, né, igual a corrente, né,
Então, ele começa, né, faz algumas considerações, né, dos caminhos para chegar nas indutâncias da máquina, né. Depois, né, ele fala, né, de acoplamentos, né, com uma defasagem, né, com os eixos magnéticos defasados. Então, em termos de material, ele é muito completo. Eu não vou chegar nesse nível de detalhe. É claro, né, a gente vai pegar mais as conclusões, né, dessa modelagem aqui eletromagnética, né. Mas, enfim, o material aqui é completo, né? E depois ele vai realmente, né, desenvolvendo, né, os modelos, né, ele parte das fases, e aí ele começa, né, o desenvolvimento, né, das fases, né, A, B, C, né, tanto do estator quanto do rotor, para verificação em vetor, né, espacial, né? Então, transformações, né, de eixos, né, ou, né, reference frame theory, né, teoria, né, do reference frame seria, não estou pensando numa boa tradução. Enfim, material completo, né, e os slides do professor Vitor, né, é uma simplificação. E eu vou seguir os slides do professor Vitor porque essas deduções, elas são bem grandes, eu costumava fazer em sala de aula, mas eu acho que talvez eu perca mais vocês fazendo as deduções do que apresentando. Tá? Então, a gente vai falar aqui do modelo da máquina de indução. Então, eu vou seguir aqui os slides do professor Vitor. Na máquina assíncrona, né? Então, a gente vai ter aqui as seguintes, né, considerações. As resistências são constantes, independentes da temperatura, a gente sabe que isso é mentira, mas em termos de modelo, a gente vai ter que fazer. Perdas magnéticas e saturação são desprezadas, ou seja, né, a gente vai tratar aqui o ramo de magnetização, né, onde tem o fluxo de magnetização, né, como uma indutância, né, ou seja, um modelo do tipo linear, né, e sem perdas, ou seja, sem aquele resistor, né, às vezes que fica aqui em paralelo, né, que quantifica, né, ou modela as perdas de esterese, né, entre ferro constante, ou seja, a gente vai admitir, né, que a distância, né, ali do entreferro, né, a distância ali entre o material, né, magnético onde estão alocadas bobinas, né, do estator, né, e o rotor, né, é constante, né, em todo o percurso, né, ali da máquina, né, nos 180, não, nos 360 graus, né. A distribuição, né, do fluxo no interferro ela é senoidal, né, a gente sabe que ela não é senoidal, né, pela locação, né, das bobinas, né, elas não tem como a gente fazer uma alocação senoidalmente distribuída, né, das bobinas, né, e por consequência, né, uma corrente, né, que seja, né, no espaço, né, distribuída senoidalmente. Né, a máquina tem um número de polos P, né, faltou só falar aqui, né, que são sempre pares, né, P sempre é um número par, né, então aqui o número de polos, não é o número de par de polos, tá, não faço essa confusão. Aqui ele colocou a relação, né, de espiras de estator, né, e rotor comunitário, não precisa necessariamente dessa consideração, mas basicamente o que ele está falando aqui é que é como quando a gente passa, né, os parâmetros, né, do rotor, né, e reflete eles, né, para o estator, né, igual a gente faz no transformador. Né? Então, de maneira geral, né, esse XLR, né, é um XLR linha, e esse RR aqui, né, resistência rotórica, é um RR linha, né, como se ele já tivesse transferido, né, para um referencial estatórico, né. Então, a gente pode, né, fazer essa transferência depois, mas basicamente, né, o que ele quer falar com essa consideração é que os parâmetros aqui do rotor vão estar referidos, né, ao parâmetro do estator.
né? De maneira geral, é só uma facilidade aqui na modelagem. Então, aqui é o circuito equivalente que você já viu, né? A alimentação do estator, né? O circuito por fase, né? Do modelo, né? Então, a resistência do estator, a indutância de dispersão do estator, a indutância magnética, né? A indutância de magnetização, a indutância de dispersão do rotor, e aqui a resistência do rotor, né? Esse dividido por S, né? S aqui, no caso, é escorregamento, tá? Não é a variável de Laplace, é o escorregamento da máquina, né? Partindo, né, para as equações dinâmicas, né, as equações, né, da máquina, né, de maneira geral, elas seguem, né, as equações de um enrolamento, né, de um enrolamento, né, de um circuito magnético. Então, basicamente, né, o que eu tenho nas três fases, tanto do estator quanto do rotor, né, aqui, né, a lei de Faraday, né, basicamente, né, a tensão, né, em cima do enrolamento, né, é igual, né, à queda na resistência mais a variação temporal do enlace de fluxo, né, naquela bobina. Então, VSA, né, a tensão do estator da fase A, e SA é a corrente, né, do estator, né, naquela fase, e o lambda SA aqui é um enlace de fluxo, né, do estator na fase A, né, na bobina da fase A. É a mesma coisa com a bobina da fase B e C do estator. E no rotor, né, também a mesma coisa. A diferença, né, é que agora eu estou lidando com variáveis rotóricas, né, tensão do rotor. Então, VRA, VRB, VRC, corrente rotórica e um enlace de fluxo do rotor, né. A máquina em gaiola, né, as tensões do rotor são nulas, né, porque a gaiola é curto-circuitada, né? Então, os anéis ali, né? As barras, né, de alumínio, né? Elas são curto-circuitadas por um anel, né? Mas aqui a gente está falando de maneira geral. Então, serviria também para uma máquina, né? Essas equações aqui bobinada, né? Uma máquina de indução bobinada. E a equação, né, mecânica, a gente, né, tá cansado de saber, né? Basicamente, o somatório de torque, né, é igual a J vezes a aceleração, né? Com uma pequena diferença, né, aqui que, né, eu posso, né, sempre colocar, né, a velocidade, né, mecânica, né, que ele chama de ômega m, né? Então a velocidade que está em rádio mecânicos, né, mas é rádio por segundos mecânicos, né? E aqui seria a velocidade elétrica, em rádio por segundo é elétrico, né? Então a gente sabe que a velocidade, né, mecânica, né, e a velocidade elétrica, né, numa máquina C, ela está relacionada, né, por esse fator aqui de par de polos. Então, se ômega m é aqui, né, é a velocidade, né, mecânica, né, como vista, né, do ponto de vista elétrico, né. Então, como a equação, né, é J, né, d ômega dt, né, o ômega mecânico, né, quando eu passar, né, fazer a substituição do ômega mecânico pelo ômega elétrico, né, velocidade mecânica elétrica, né, então eu coloco esse ME aqui, né, para falar que é uma velocidade ainda mecânica, né, porque a velocidade, né, mecânica não é igual à velocidade de alimentação, né, a gente sabe que a máquina de indução trabalha com escorregamento, né, mas do ponto de vista elétrico. Né? E agora a gente tem que começar, né, a pegar essa modelagem aqui, né, pela unha. Então, a gente tem que determinar os enlaces de fluxo, tanto do estator quanto do rotor. Então, basicamente, o enlace de fluxo do estator, tá? Então, lambda S, ABC, né, aqui está com uma notação simplificada, ela tem duas parcelas. A primeira é o lambda S ABC, subscrito aqui S, e a segunda, lambda S ABC subscrito E. O que quer dizer esses subscritos? Esses subscritos,
né, diz respeito às correntes que estão produzindo esse enlace de fluxo, né? Então, o que acontece? As correntes, né, do estator, né, ou as correntes das bobinas do estator, né, vão produzir fluxo, e esse fluxo, né, dessas bobinas vão, né, cortar, vão atravessar outras bobinas de outras fases desse estator do rotor. E é claro, né, essa variação ou esses fluxos alteram, né, a tensão daquela própria bobina. Então, eu tenho, né, a interação entre as correntes do estator e as correntes do rotor. Ou seja, a fase A, né, do estator, por exemplo, que ela tem uma parcela do fluxo que é gerada pela corrente da própria bobina, o ISA, né? Então, aqui, né, até chamado de indutância própria, né? Porque é o fluxo gerado, né, o fluxo na bobina gerado pela corrente da própria bobina. E depois eu tenho, né, as indutâncias mútuas, que é o quê? Que são devidos, né, a uma corrente numa outra bobina, né, que gera um fluxo que corta ou que atravessa a bobina da fase A e, consequentemente, né, altera o enlace de fluxo da fase A. Então, eu tenho uma parcela aqui AB, né, LSAB e LSAC, ou seja, formado, responsável, né, o fluxo responsável pelas correntes, né, B, da fase B e C do estator. Então, o fluxo do estator, né, aqui, dependente das correntes do estator. Então, eu tenho essa característica, né, uma matriz que na diagonal são as indutâncias próprias, né, e fora da diagonal as indutâncias mútuas, mas entre enrolamentos do estator de um enrolamento do estator para o outro enrolamento do estator. Enquanto eu também tenho uma parcela de enlace de fluxo no estator, que agora é formado por correntes no rotor, né? Então, as correntes aqui, IRA, IRB e IRC, né, são correntes agora que percorrem o rotor da máquina, né? Seja na gaiola de esquilo, ou seja na bobina, né, no motor bobinado. Então, eu tenho aqui a indutância entre a fase A do estator e a fase A do rotor, fase A do estator, fase B do rotor, né, e por aí vai. Então, eu tenho aqui uma matriz cheia entre cada fase do estator e cada fase do rotor. Então, tem essas indutâncias mútuas. Os valores delas, né, inclusive o LiPo, né, tira aqui, né, a partir, né, das equações, né, eletromagnéticas, né. A gente vai trabalhar só com as conclusões, né. O rotor, a mesma coisa, né, tem uma parcela do fluxo do rotor que é devido a correntes no rotor, e uma parcela do fluxo do rotor que é devido, né, à corrente de estator, né. Então, na parcela, né, dependente das correntes do rotor, diagonal principal as indutâncias mútuas, próprias, e diagonal, né, fora da diagonal, as indutâncias mútuas, né, e é claro, né, a parcela, né, de um circuito para o outro são só indutâncias mútuas, né, então mútuas entre rotor e estator. Tá? Então, aqui, né, começa a entrar já a parte ali, né, do modelo, né, que eu falei para você, né, das equações eletromagnéticas. As bobinas, né, ou as indutâncias próprias, né, do estator, elas são definidas como a indutância, né, de dispersão do estator, mais, né, essa indutância aqui, LMS, né, que seria a indutância própria da bobina. Tá? Então, as equações, inclusive, do LiPo, né, ele vai achar esse valor aqui da indutância própria da bobina. A mesma coisa no estator, né?
as indutâncias próprias, né, a dispersão mais a própria da bobina. Isso aqui é um nome um pouco estranho, mas é a melhor maneira, né, de se referir, né? E aqui, né, como no início fez a consideração, né, que o número de espiras é 1 para 1, percebam que esse valor aqui é igual, LMS, LMS, tá? Mas se o número de espiras for diferente, essa indutância aqui do rotor, né, ela pode ser, né, referida ao estator, né, usando, né, o número de relações de espiras ao quadrado. Igual a gente faz a reflexão de indutâncias de um lado para o outro do transformador. Por fim, né, aqui acabando a parte mais simples, que é as mútuas entre, né, as fases do estator, né, ou seja, essas mútuas aqui, né, então estou falando, né, da mútua, né, das fases de um circuito, né, em relação a entre a fase entre uma fase de um circuito em relação à fase do mesmo circuito, ou seja, estator para estator ou rotor para rotor. O que acontece? Essas bobinas, elas têm os eixos magnéticos delas defasados em 120 graus. Para eu criar esse fluxo girante, eu tenho que defasar os eixos magnéticos das bobinas em 120 graus. E o LiPo chega aqui, né, só para mostrar aqui para vocês, né, numa conclusão bem interessante, que é o seguinte: quando eu tenho aqui, ó, duas bobinas, né, então aqui está o eixo magnético da primeira e o eixo magnético da segunda. Elas têm aqui uma defasagem no espaço alfa, né? Ele aplica aqui as equações e ele chega, né, que ele vai chegar, né, num número, né, que é dependente, né, do número de espiras, né, de uma, do número de espiras da outra, e o cosseno, né, de alfa, né? O que acontece? Como, né, eu estou falando aqui, né, do mesmo circuito, né, as bobinas do estator são construídas com o mesmo número de espiras. Então, acaba que o número de espiras é igual aqui, né, e essa constante aqui basicamente vira, né, aquela indutância própria vezes cosseno de alfa. Essa indutância própria é LMS, tá? Como o alfa é 120 graus, né, entre uma bobina e outra, cosseno de 120 é menos meio, tá? Então, por isso que tem esse menos LMS por 2. Não é porque a indutância é negativa, é porque o efeito magnético né, ou produz esse efeito do enfraquecimento do fluxo, tá? Então, aqui não estou falando de uma indutância negativa, tá? Esse menos aqui é para contabilização do efeito magnético. Tá? Então, menos LMS sobre 2. Né? E agora, né, a parte mais complicada é a parte, né, das indutâncias mútuas entre estator e rotor. Né? O que acontece? E por que a máquina assíncrona de indução, máquina síncrona também, né, é tão difícil, né, às vezes, de ser tratado? É justamente por causa dessas relações aqui, de estator e rotor. Por quê? Porque as indutâncias, né, entre estator e rotor, né, basicamente, né, o que o LiPo demonstra aqui, né, é que depende, né, desse alinhamento entre os eixos magnéticos da bobina. Então, se as bobinas estão alinhadas, né, os eixos, os fluxos delas se somam, né? Se elas estão com uma defasagem, né, a parcela, né, do fluxo, né, que interfere na bobina depende desse cosseno. E como o rotor ele se movimenta, os eixos, né, esse circuito magnético, né, ele se movimenta também. Então, ele se altera, né, com o tempo e com a posição do rotor.
Ou seja, as indutâncias mútuas entre estator e rotor, elas são, né, variantes no tempo. Então, né, ele mostra aqui, né, entre a fase A, estator e rotor, né, fase B, estator e rotor, fase C, estator e rotor, né, ou seja, basicamente, né, quando eu estou falando, né, das fases, né, que vamos pensar, né, quando o ângulo, né, do rotor é zero, né, elas estão alinhadas, né, estator e rotor, né, eu vou ter, né, esse cosseno aqui, né, que vai ser dependente da velocidade que o rotor gira. É claro que, como eu estou falando aqui, né, de indutâncias da parte elétrica, né, estou falando aqui daquela velocidade mecânica, né, referido, né, ao eixo elétrico, né, não é a velocidade mecânica medida, né, tem aqui o fator polo sobre 2. E aí, é claro, né, quando, né, quando eu mudo, né, a fase, né, do estator para o rotor, né, eu coloco aqui a defasagem, né, de 2π sobre 3. Né? Então, da fase A para a fase B do rotor, B para C do rotor, né? C do estator para A do rotor, né? Eu tenho essa defasagem. Né? E é claro, né, o contrário, eu tenho defasagem negativa. Né? Então, eu tenho mais 120 e o menos 120. Ou seja, né, tenho agora uma matriz que de indutâncias que é variável no tempo. Tá? Então, quando eu escrever, né, as equações dos enlaces de fluxo, né, uma forma matricial, eu vou ter, né, essa equação aqui, né, os enlaces de fluxo do rotor, né, a primeira parcela aqui, né, com essas indutâncias aqui fixas, né, diz respeito, né, à indutância, né, ou desculpa, o enlace de fluxo do estator para o próprio estator, né, que é as correntes, né, estatóricas, e a segunda, né, que é a variante no tempo, diz respeito ao estator para o rotor, né, ou seja, de um circuito para o outro, eu tenho a variação no tempo. Né, e o do rotor, né, eu tenho a mesma coisa, né, do rotor para o rotor, né, uma matriz cheia, porém, né, de indutâncias fixas, né, e do estator, né, do rotor para o estator, tem essa matriz aqui, né, de indutâncias variáveis no tempo. Tá. E agora vai vir, tá, a parte do porquê que a gente estudou, tá, toda a questão, né, da mudança de referencial. Né? Então, vocês vão perceber aqui, né, o livro do Lipo, que tá, né, super completinho, ele vai chegar, né, nessas equações e depois ele vai fazer a representação no vetor espacial. Tá? E hoje eu vou chegar, né, nas equações, né, e na próxima aula eu vou tentar me aprofundar um pouco mais. Então, agora eu vou passar, né, essas matrizes, né, para a forma, né, de vetor espacial. Vou passar, né, esses enlaces, né, para o vetor espacial. Né? E aí eu vou começar, né, aqui por partes, né? Então eu vou pegar primeiro, né, a matriz, né, do fluxo do estator que depende do estator, né? Depois eu vou pegar, né, aqui, né, da parte do fluxo do estator que depende do rotor. Então eu vou passar para o referencial estacionário, né, primeiro. Então aqui, né, basicamente eu multipliquei, né, multiplicou, né, os dois lados, né, por 1a e a ao quadrado, né, aqui transposto, né. Basicamente, né, essa é a transformação de Clarke, né. A gente viu, né, que a gente coloca 2/3 na frente, né, mas basicamente como, né, se eu pensar que eu vou colocar, né, os 2/3, né, aqui na frente, né, como uma constante, né, os dois lados da equação eles se cancelam, né, e aí eu teria aqui, né, a soma, né, basicamente, né, de lambda A, lambda B,
A mais lambda CA ao quadrado, né? E teria aqui o vetor espacial. Basicamente, né, o que a gente vai chegar é que o vetor espacial, né, do estator, tá? Devido a correntes do estator, né, ele vai ser igual a indutância de dispersão mais 3 meios dessa indutância própria das bobinas do estator, tá? Esses 3 meios aqui, tá, é equivalente à indutância de magnetização da máquina, o LM, tá? E o LLS, né, é o leakage, né, é a indutância de dispersão. Ou seja, o vetor espacial, né, do fluxo do estator devido, né, ao próprio estator, né, está alinhado aqui, né, com o vetor espacial de corrente. A gente já tinha visto isso quando eu falei de transformadas para vocês, né, eu peguei uma matriz cheia e fiz a transformada, acho que de Clark, ali no finalzinho de uma aula, né, e no livro, né, até mostrava, né, e chegava, né, nesse valor, né, basicamente, né, era um valor, né, essa matriz cheia virava uma matriz só diagonal, todos os elementos fora da diagonal era zero, né, e os elementos, né, em alfa e beta, né, tinha esse valor aqui, né, de 3 meios, né. Então, né, uma vantagem já, né, da transformada de referencial. A matriz que era cheia, né, agora, né, é uma matriz basicamente diagonal, né. Então, se eu pegar aqui, né, e separar em eixos alfa e beta, né, eu vou ter uma matriz diagonal com esse valor aqui em cada diagonal. A indutância de dispersão mais 3 meios de LMS ou mais a indutância, né, de magnetização, né, que no caso é a indutância própria do estator. No rotor, a mesma coisa. Quando eu penso, né, no fluxo, né, do rotor provocado por correntes do rotor, desculpa. Né? Então, vou ter aqui a mesma indutância de magnetização, né? Vou ter aqui, né, a indutância, né, de dispersão do rotor, né? E eu vou ter aqui, né, separando, né, em coordenadas alfa e beta, né, no regime estacionário, eu vou ter indutância, né, de dispersão mais 3 meios da indutância própria da bobina, né, que é, na verdade, a indutância própria do circuito do estator, do rotor, aqui no caso, né, a do estator é essa, né, a indutância própria do circuito, né, do estator e do rotor, né, indutância de dispersão mais indutância de magnetização, né, da indutância própria. Só que agora, né, eu tenho um problema maior, né? Agora eu tenho, né, que fazer isso para a parte em que eu tenho a variação temporal, né? Enlace de fluxo do estator provocado por correntes rotóricas, né? E aí, né, aqui eu já usei esse artifício, né, separar o cosseno, né, em exponenciais, né. Então, basicamente, né, quando a gente olhar aqui, né, todos os valores aqui, né, dessa matriz, né, no caso a gente está até pegando essa daqui, né, do estator em relação ao rotor, né, tem, né, esse valor LMS aqui, né, multiplicando, né, então eu vou colocar ele em evidência e depois, né, separar esse cosseno, né, por uma soma de exponenciais, né. Então, é basicamente isso aqui que está mostrado, né. Então, eu tenho a separação, né, por essa soma de exponenciais, né, e aqui, né, as defasagens de 120 graus, né, representação, né, pelo número A, né, ou pelo número A ao quadrado, né, que é um número complexo, né, de módulo 1 e defasagem de 120 ou menos 120. Coloquei em evidência, né, e aí aqui tem a separação em duas submatrizes, né, as matrizes com exponenciais, né, expoentes, né, positivos, né, J, né, alguma coisa,
e aqui, né, as matrizes com exponencial negativa, menos j, né, o ângulo. Né? Quando multiplica, né, faz aquela multiplicação, né, dos dois lados, né, eu vou acabar, né, cancelando, né, aqui as exponenciais, né, negativas, né, eu vou ter aqui uma soma zero, né, e vou, né, ter que o fluxo, né, do estator provocados, né, pela corrente do rotor, esse vetor espacial, ele depende de 3 meios de LMS, que é a indutância de magnetização, vezes, né, a corrente do rotor nesse meus eixos alfa e beta, né, vezes essa exponencial de E elevado a θm. Desculpa, E elevado a J θme. Por quê? Né? Bom, faz sentido, né? Vamos pensar aqui. As bobinas, né, aqui do estator, né, como o próprio nome diz, né, estão no estator e elas estão, né, fixas, né, elas não se movimentam no espaço. As bobinas rotóricas, né, elas têm uma posição no espaço. Não sei se a gente fazer aqui a representação da bobina, mas elas não são, têm uma representação no espaço. De novo, né? Como o rotor está em movimento, né? Elas giram no espaço com a velocidade θme, né? Por isso que eu tenho, né, essa diferença. Então, né, é muito, vamos dizer assim, natural de pensar, né, quando eu estou falando aqui de eixos alfa, né, e beta, né, sabendo que o eixo alfa está alinhado aqui, né, com a fase A, né, que esse ângulo aqui, né, aqui eu falei com velocidade, né, θm, mas na verdade é com velocidade, né, ômega me, né, com velocidade ômega me, né, e o θ, né, aqui é o θme, né, aqui no caso. Então, como esse conjunto, né, esse circuito magnético, né, gira no espaço, é normal, né, até de certa forma, né, uma conclusão bem lógica, pensar, né, então, que vai depender, né, dessa indutância de magnetização vezes, né, essa exponencial, né, de E elevado a Jθm, basicamente, né, indicando, né, se o circuito, né, do rotor, né, pensando que o θm está igual a zero, né, basicamente, né, a fase A do rotor está alinhado com a fase A do estator, ou seja, né, tentando, né, quantificar os efeitos, né, das correntes, né, do rotor, né, no estator. Né. Então, apesar de tudo, né, de ser uma dedução difícil, a conclusão ela tem um certo sentido. Não sei se alguém levantou a mão. Então, desculpa. Vamos lá. Né? Então, o enlace do fluxo do estator, né, total agora, né, é a composição, né, da parcela estator, 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 rotor. Então, eu vou ter essa composição aqui. Infelizmente, ainda tem essa variação temporal, né, porque esse J aqui, ele depende, né, esse ângulo, né, θme, ele é variante no tempo. Mas, enfim, já tem um modelo um pouco mais simples. Né? A mesma coisa, né, para o rotor, né? Só que o que acontece, né? Pensando agora, né, que de um jeito diferente, né? Para o rotor, né, o eixo alfa está aqui, né, alinhado, né, no referencial, né, fixo aqui, né, do rotor. O eixo alfa, né, ele está alinhado, né,
Então, eu vou colocar até aqui, né, alfa do estator, né, para tentar diferenciar, né, e aqui alfa do rotor, né. O eixo alfa, né, apesar de eu não ter desenhado em cima, né, ele está alinhado aqui com a fase A, né, e agora, né, o ângulo, né, em relação ao estator, né, é menos θm, né, se a gente parar para pensar. Então, a conclusão que eu vou tirar, né, aqui do referencial do rotor, né, que um laço de fluxo total, rotor por rotor, né, e do estator por estator, né, é igual, né, a indutância própria do rotor vezes a corrente do estator, mais a indutância de magnetização vezes a corrente do estator. Agora é elevado a menos Jθme, né, porque o ângulo, né, agora é o contrário. Tá? Mas isso está em referenciais fixos, tá? Lembrando, né, o referencial alfa do rotor está em cima da fase A do rotor e o referencial alfa do estator está em cima da fase A do estator, né? Colocando aqui, né, as equações, né, no referencial de espaços, né, eu teria isso daqui, né? Então, eu teria, né, essa derivada aqui, né, do fluxo, né? As indutâncias próprias, né, elas são fixas, né? A indutância de magnetização também é fixa, né? Só que a parte, né, que diz respeito, né, à corrente, né, do outro circuito magnético, eu tenho ainda, né, essa variação aqui temporal, né? Só que o referencial fixo, ele não vai ser, né, o referencial que a gente vai usar. A gente vai usar um referencial arbitrário, né? Então, a gente vai usar um referencial arbitrário, né? E esse referencial arbitrário, ele vai ser, né, de maneira, né, depois eu acho que eu vou chegar a isso na aula da semana, na próxima aula. Mas esse referencial arbitrário, ele vai ser escolhido, né, de forma a acompanhar, né, uma grandeza. Acho que eu já comentei isso com vocês. Então, o que vai acontecer? Né? Bom, acho que eu já posso falar. A gente vai acompanhar o fluxo do rotor. Então, no espaço, né, então pensa agora no espaço da máquina. Eu tenho a interação, né, entre os fluxos. Né? Eu tenho o fluxo do estator, né, que ele é estabelecido, né, ali pela alimentação das turbinas rotóricas. E, por exemplo, na máquina em gaiola eu tenho, né, a indução magnética, eu crio ali o fluxo, né, do rotor. E esse fluxo, né, também, né, como ele vai cortar num circuito trifásico, vai produzir correntes trifásicas, ele também, né, vai girar no espaço. Então, eu vou representar aqui, tá, em algum ponto aqui arbitrário, né, o vetor espacial do fluxo do rotor. Tá? A gente sabe, né, que o fluxo do rotor, ele gira no espaço, né, na velocidade síncrona. Por que na velocidade síncrona da máquina? Pelo seguinte, as correntes do rotor, né, se eu analisar as correntes no rotor, a frequência dela, né, é o quê? É a frequência da indução magnética. Né? Então, é a frequência da indução magnética. O que acontece? O fluxo do estator corta aqueles enrolamentos e induz correntes. Essas correntes induzidas têm a frequência, né, que esse fluxo do estator atravessa esse circuito magnético. Tá? O que acontece? À medida que isso acontece, né, tem ali a produção de movimento, e vamos agora pensar num regime permanente. O rotor, né, ele evolui, né, com uma velocidade mecânica
né, θme, né? Vamos pensar aqui, né, polos igual a 2, né, para ficar mais fácil a nossa compreensão. Então, o rotor está evoluindo, né, com aquela velocidade mecânica, né, e como ele tem movimento relativo, né, ao sentido de giro da máquina, o estator, né, o fluxo do estator corta os enrolamentos, né, do rotor com velocidade, né, a velocidade de alimentação, que é a velocidade síncrona, menos a velocidade do rotor, que é o que a gente chama, né, de escorregamento. Então, a frequência das correntes, né, induzida nos terminais do rotor, né, tem a frequência do escorregamento. Se a gente pensar num rotor como um circuito trifásico, né, sozinho, isolado, né, essas correntes, né, trifásicas equilibradas produziriam, né, como a gente sabe, né, do princípio do fluxo girante, um fluxo girante nessa frequência, na frequência do escorregamento. Só que o fluxo girante produzido seria da frequência do escorregamento. Mas como todo o circuito magnético do rotor se move com essa frequência aqui mecânica, ômega-ME, o resultado de correntes que produziriam, né, um fluxo girante nessa frequência, mais o movimento do rotor nessa frequência, me dá, né, que o fluxo do rotor gira a velocidade 5. Tá? Isso é algo muito importante de se entender. Os alunos têm alguma dificuldade de entender isso, pensam que o fluxo do rotor no espaço tem a frequência do escorregamento. Não. É a frequência do escorregamento mais a frequência mecânica. Ou seja, não há uma velocidade relativa entre o fluxo do estator e o fluxo do rotor. Por quê? Porque se houvesse, vocês devem ter visto lá em Máquinas 1, nos princípios de conversão eletromecânica, caso houvesse velocidade relativa, não haveria produção de conjugado útil. Né? Basicamente, né, quando eu tenho interação de dois fluxos, né, magnéticos, a força produzida, né, diz respeito ao, né, valor desses dois fluxos vezes, né, seno de θ, né, é um produto vetorial, né? Então, se o seno de θ, né, se esse θ tem qualquer frequência, né, angular diferente de zero, o valor médio disso é zero, a não ser que seja um valor fixo. Não um valor fixo, não um valor constante, né, que não tenha variação no tempo. Então, eu tenho força média e, consequentemente, conjugado médio. Tá? Então, agora a ideia é posicionar, tá, esses eixos arbitrários, tá? Estou ficando sem cor. Vou fazer aqui de vermelho. Junto, oh meu Deus do céu, do fluxo do rotor. Então, o eixo D vai ficar aqui, ó, coladinho com o fluxo do rotor, e o eixo Q, desenhei tudo errado, mas tudo bem, vai ficar aqui em quadratura. E como o eixo D vai acompanhar o fluxo do rotor, então ele também vai ter uma velocidade arbitrária igual à velocidade síncrona da máquina, né? A velocidade da alimentação. Tá? Quando a gente escolher, né, essa velocidade aqui no referencial arbitrário, né, a gente sabe que do referencial arbitrário para o referencial
alfa beta, que está fixo, né, eu tenho aqui, né, a transformação por essa exponencial, E elevado a menos J teta. No rotor é um pouco diferente. Por quê? Porque o referencial estacionário do rotor é o referencial, né, em que o rotor, né, ou que o eixo alfa está alinhado com a faseada do rotor. Ou seja, esse referencial alfa e beta, apesar de ser considerado referencial fixo, é fixo para o rotor. E, portanto, no espaço, vendo de fora, ele gira, né, no espaço com velocidade ômega-ME. Ou seja, o ângulo de orientação, né, entre o eixo D e o eixo do rotor, né, ele vai depender, né, da diferença, né, entre o ângulo de orientação e o ângulo do rotor, né? Então, o ângulo aqui de transformação, né, é o ângulo do eixo D para o eixo alfa. Só que o eixo alfa do rotor, né, ele tá alinhado com a faseada do rotor. Tá? Aqui tem um pequeno erro. É o x de R, tá? Não é x de S, né? Aqui é o referencial do rotor nesse referencial arbitrário. Só para terminar, né, pessoal? Depois, na próxima aula eu vou continuar. Isso não é um assunto muito fácil, né? Mas basicamente é isso, né? Eu tenho aqui, né, o rotor com esse ângulo, né? E eu tenho a fase aqui do estator, né, aqui no zero. E vou escolher, né, aqui eixos DQ, tá? Uma coisa, essa figura é retirada do livro do Lippo, tá? O livro do Lippo tem uma coisa diferente do que a gente faz. Tá vendo? O ângulo aqui de transformação é relacionado ao eixo Q, não é relacionado ao eixo D, tá? Uma maneira diferente de fazer a transformação do referencial estacionário para o referencial síncrono, tá? Apesar de ser diferente, tá? Os princípios ou a ideia por trás é a mesma. É claro que vai gerar alguns resultados diferentes, né? De como a gente vai enxergar as grandezas no eixo D e no eixo Q. Mas a ideia é a mesma, tá? Tenham isso em mente, a ideia é a mesma. Né? E aqui eu vou tocar, né, nesse ponto, né, na próxima aula, mas basicamente quando a gente fizer esse tipo de transformação, a gente vai ver, né, nas equações de estator, né, que eu consegui retirar a dependência, né, temporal aqui, né, em termos, né, de indutância vezes derivada aqui da corrente. Eu vou ter, é claro, né, esse termo aqui, J ômega, né, que faz a correção, né, dos termos de frequência do referencial síncrono para o referencial estacionário, né, a mesma coisa na equação do rotor. Tá? Então, eu vou conseguir agora analisar tanto o circuito do rotor quanto o circuito do estator sobre a mesma base. Tá? Isso é um ganho incrível do ponto de vista analítico. E vai ser também muito importante no ponto de vista de controle. Tá? Esse, tá, é o modelo, tá, de vetor espacial no referencial arbitrário. Aqui ele coloca o G, né, que no referencial girante ou referencial síncrono da máquina, tanto do estator, a equação do estator, quanto, tá, do rotor.
O final aqui, né, dos slides, ele separa nos eixos e depois ele ataca a equação, né, de torque. Eu vou deixar para falar do torque depois, né, aqui do sigma, né, que é o coeficiente de dispersão da máquina. Eu vou falar na próxima aula, que também é uma coisa bem importante, né, e do porquê da gente fazer aquela orientação pelo fluxo do rotor, tá? Mas essas aqui são as equações, tá? Se acostumem com elas, a gente vai usar agora esse tipo de equação para o resto da disciplina. Tá? Por isso que eu falei que a parte transformada de referencial era muito importante. Né? Se você parar para pensar, o estator da máquina síncrona e o estator da máquina de indução são iguais. Né? Muda ali o circuito rotório. Né? É claro que ao mudar o circuito rotório, vai mudar as equações aqui do estator. Porém, né, é algo para você já irem acostumando. Tá? Pessoal, para a aula de hoje, né, era isso que eu queria. Como, infelizmente, eu cancelei a aula de segunda-feira, né, eu até já mudei os tópicos de aula, né, e coloquei, né, inclusive ali, né, que na próxima aula, né, vai ter uma primeira parte de dinâmica, uma segunda parte de controle. Né, e eu finalizaria a parte de controle na quarta-feira. Caso eu não consiga, caso não dê tempo, eu vou alterar um pouco, né, e terminar a parte do controle, né, com vocês, assim que for possível. E, é claro, eu vou ajustar algumas datas na disciplina. Esse tópico, pessoal, não é um tópico fácil, tá? É um tópico difícil. Tá? Os tópicos mais complicados da disciplina, né? Essa parte agora, é pode que é a primeira vez que vocês estão vendo, né? A junção, né, das transformadas de referencial com o modelo da máquina. Então, estudem essa parte, né? Talvez agora, né, seja uma semana talvez um pouco mais leve para vocês, porque semana passada, provavelmente as 2 últimas semanas, deve ter sido um festival de entrega de trabalho e prova. Então, dediquem um tempo, tá, para tentar entender essa parte. E agora, tudo, o restante da disciplina, vai depender da questão da orientação e do modelo de máquina nos eixos D e Q. Pessoal, alguma pergunta? Acabei passando aqui, né, com um pouco mais de celeridade por causa que eu dei os avisos iniciais e tudo mais. Então, acabei que eu não parei, não interrompi a aula, né, em pontos específicos para retirar dúvidas. Então, caso tenha alguma pergunta, por favor, fiquem livres, né, para expressar agora. Eu acabei dando um pouquinho mais de celeridade por causa do tempo. Acabei gastando mais tempo com as explicações lá do trabalho do que eu achei que eu gastaria. Então, pessoal, se não tem dúvidas, né, eu vou parar aqui a apresentação. Eu vou interromper aqui a gravação